Fala aí, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer um tema muito importante. A gente vai falar sobre fundos imobiliários de papel. Recentemente eu fiz uma live com meus alunos, com os membros do Clube Invest, onde a gente falou só sobre fundo de papel. Essa classe, esse tipo de fundo imobiliário extremamente importante. Só que muita gente acaba investindo da maneira errada, não sabe analisar, não entende como funciona a estrutura de um FII de papel. Então eu fiz um compilado, eu fiz um resumo dessa mentoria, dessa live que eu fiz com meus alunos, onde eu vou mostrar para vocês, primeiro, o que é um FII de papel, como funciona a estrutura, o que é um CRI, o que é um CRI. Muita gente investe em fundo imobiliário de papel sem ao menos saber o que é um CRI. E eu mostro também na prática o como analisar, o que você deve olhar para investir nesse tipo de fundo imobiliário com segurança. E como exemplo eu trouxe o famoso MXRF11. Então espero que vocês gostem desse vídeo. O vídeo pode ficar até um pouquinho mais longo, mas para você investir com segurança, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais a selecionar os melhores fundos imobiliários de papel. Então bora pro vídeo. E hoje eu vou passar sobre fundo imobiliário de papel. O que vocês precisam olhar, o fundo imobiliário de papel, ele é um pouco mais complexo, né? O fundo imobiliário de tijolo é bem mais fácil da gente entender. A gente sabe que tem um imóvel ali por trás, um galpão, um shopping. É muito mais simples da gente entender. O fundo imobiliário de papel, ele é um pouquinho mais complexo, então dificulta um pouco para a gente poder entender o que está ali por trás exatamente, né? E é isso que eu vou explicar aqui hoje. E como investir com segurança nesse tipo de fundo imobiliário. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é um FII de papel, um fundo imobiliário de papel. Como eu disse, primeiro fazendo uma diferenciação do fundo imobiliário de tijolo, o fundo imobiliário de tijolo é aquele fundo imobiliário que é um ativo, né, que investe em imóveis diretamente, e os rendimentos dos aluguéis daqueles imóveis são distribuídos, né, para os cotistas. Os cotistas são os donos dos imóveis. A lógica para o fundo imobiliário de papel é a mesma, só que ao invés de a gente investir no imóvel físico, a gente vai investir no quê? Em quê? Em um título de dívida, na sua grande maioria, em um CRI. Tá? É um título de dívida atrelado ao setor imobiliário. O título de dívida é um título de renda fixa. Então é um papel, por isso que chama fundo imobiliário de papel. Só que é um papel atrelado ao setor imobiliário, que são, na sua grande maioria, os CRIs. Um fundo imobiliário de papel é um ativo, né, um fundo de investimento que investe em títulos de dívida através de uma gestão profissional. Nós, pessoas físicas, a gente até tem a opção de comprar diretamente um CRI. A gente consegue achar ali um ou outro, mas não vale a pena porque não tem liquidez. Da mesma forma que a gente entra numa corretora, a gente tem a opção de comprar um CDB, que é um título de dívida, é um título de renda fixa, você pode achar um CRI lá também, um CRI lá também. Só que não faz sentido nenhum a gente investir em CRI dessa forma, porque, primeiro, não tem liquidez e geralmente você tem que investir um valor muito alto. Geralmente é a partir de 10, 20, 30 mil reais para você comprar uma cota de um CRI. Então, qual que é o melhor caminho para a gente investir em CRIs? Através de fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, eles vão lá, compram vários CRIs, né, ele tem a capacidade de aporte, e a gente diversifica nesses vários CRIs comprando uma única cota desse fundo imobiliário. Então é simples assim, ao invés de a gente investir em um imóvel através de uma gestão profissional, que é o fundo imobiliário tijolo, a gente vai investir em um título de renda fixa atrelado ao setor imobiliário através de uma gestão profissional. Mas o que é de fato um CRI? O que é um CRI? Que 99% dos fundos de papel, os que também são chamados de fundos de CRI, o que é isso que eles investem? Vamos entender melhor como funciona o CRI. O que é um CRI, um CRI? Né? O nome é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Ele é um título de renda fixa que gera um direito de crédito ao investidor. Né? Vamos comparar com o CDB. Primeiro, vamos trabalhar esse primeiro parágrafo. O CDB é um título de renda fixa, né, que gera um crédito ao investidor. Quando você compra um CDB, investe um CDB do banco, você está fazendo o quê? Emprestando seu dinheiro para o banco e o banco vai te devolver esse dinheiro com acrescido de uma taxa de juros. Tá? O CRI é a mesma coisa, você está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém vai te devolver esse valor acrescido de juros. Tá? Vamos entender melhor como é isso. Então é um instrumento de captação de recursos destinado a financiar
transações e negócios do mercado imobiliário. Então o CRI ele é totalmente atrelado ao setor imobiliário. Ele é lastreado em créditos imobiliários, tais como financiamentos residenciais, comerciais ou para construções, contratos de aluguéis de longo prazo. Somente instituições específicas denominadas securitizadoras podem emitir o CRI. Elas têm por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro desses CRIs. Tá, isso aqui é a estrutura de um CRI. Vamos entender com calma. Primeiro ponto. Aqui a gente tem uma empresa, o primeiro indivíduo, digamos assim, de toda essa estrutura, é uma empresa que tem um crédito a receber. O que pode ser essa empresa? Eu vou usar aqui 2 exemplos que vai facilitar a compreensão de vocês. Uma construtora, por exemplo. Uma construtora, ela lança o projeto lá na planta de levantar um edifício e vender ali os apartamentos. E ela vende ali na planta. Ali ela já adquiriu vários créditos a receber. Um outro exemplo, um shopping. Um shopping ele quer expandir, ele quer aumentar a área de lojas, praça de alimentação, né? E ali ele comprou um terreno ali ao lado e vai expandir. O que ele tem de crédito a receber ali? Os aluguéis dessas lojas, do McDonald's, da Casa Bahia, enfim, ele vai colocar um monte de loja lá. Então ali a gente já criou 2 negócios imobiliários. Tá? O shopping, por exemplo, ele vai construir, vai aumentar o seu espaço, a sua área e aumentar o shopping e colocar ali novos inquilinos para ele ter uma receita maior. A construtora ela vai levantar um prédio e vender os apartamentos, tá? Então, o que ele precisa, essa empresa precisa? Ela precisa ali se capitalizar para movimentar o negócio, né, para crescer, para construir esse negócio de fato. Ela tem a opção de quê? Pegar um empréstimo no banco ou o próprio dono da empresa tirar o dinheiro do bolso e ir lá e construir, ou ela tem uma outra opção, né, que é o quê? Emitir um CRI, tá? E como que ela faz isso? A gente vai para o ponto 1, tá? Ela vai ceder esse crédito, esses recebíveis, tá? Antes de passar para o 1, ele tem, aqui quando a empresa, a construtora ou o shopping, ele vai expandir, ele vai construir, o que surge? Devedores, né? A construtora, ela vai levantar o prédio, vendeu ali na planta os apartamentos, surgem os devedores desses apartamentos, né? Aqui a gente tem um empréstimo, um contrato desses devedores, ou no caso do shopping, futuros inquilinos, que irão pagar futuros aluguéis. Lembre-se do nome, recebíveis. Essa empresa, o primeiro indivíduo, ele tem recebíveis futuros. Então, aqui já se criou um contrato, uma dívida dos devedores com essa empresa. Então o que a empresa faz? Ao invés de pegar um empréstimo do banco, ou ao invés do sócio majoritário, do dono, ir lá e colocar o dinheiro dele à vista para fazer isso? Ele vai procurar uma securitizadora. Essa securitizadora, o que ela vai fazer? Ela vai empacotar esses recebíveis, né? A construtora vai chegar lá na securitizadora e falar assim: securitizadora, eu tenho aqui um contrato, né, com vários financiados que vão ser os proprietários desses apartamentos. Tenho valores a receber, da mesma forma o shopping, vou ter valores a receber desses novos inquilinos. Você poderia empacotar, é assim que a gente gosta de falar, empacotar esses recebíveis para eu pegar esse valor à vista e tocar o meu projeto. Então, o que acontece? A empresa vai até a securitizadora empacota esses recebíveis e emite esse título, esse CRI, tá? Então, quando ela emite e joga esse CRI no mercado, aqui a gente já entra na parte 2. Ela emite esse CRI lastreado nessa operação imobiliária, tá? Que seria a construção a expansão de um shopping ou a construção de um prédio. E aí que entra quem? O investidor. Ou, como eu disse, a gente até tem a possibilidade de entrar como pessoa física, mas não faz sentido. E aí entra o fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai e compra esses CRIs. Compra esse título que está lastreado nessa operação aqui, ó. Está lastreado nessa operação. Então, à medida que o investidor compra esse CRI, a
securitizadora já transfere o dinheiro à vista para a empresa, né, que teria esse valor a receber durante anos. Ela vai receber ali, obviamente, à vista, aquele valor, para ela tocar os seus projetos, e ao invés dos devedores, que seriam ali os inquilinos do shopping, os futuros inquilinos, ou os indivíduos que compraram o apartamento na planta, ao invés dele passar esse valor para a empresa, vai para quem? Para o investidor, para o fundo imobiliário que comprou esse CRI, tá? Obviamente acrescido de uns juros. Então, à medida ao longo dos anos que os devedores forem pagando essa dívida que eles contrataram lá no início, o fundo imobiliário vai mordendo isso ali todos os meses. E toda vez que o fundo imobiliário morde ali todos os meses, essa dívida que foi criada lá no início, é distribuído a todo o rendimento, toda essa parte que o devedor pagou para o investidor, para o fundo imobiliário, é dividido para os seus cotistas. Então, a estrutura é basicamente essa. Então, onde que está o risco de toda a operação aqui, basicamente? Está aqui, ó, nos devedores. Os devedores e nessa operação inicial. Quanto maior for o risco dessa operação, né, maior é o risco do fundo imobiliário. Todo CRI tem uma garantia por trás. Por exemplo, se o devedor não pagar, o imóvel está lá como garantia, tá? Ou o shopping está como garantia, e geralmente o valor de garantia ele é bem maior do que o valor da dívida. Geralmente não, né? Sempre assim. Às vezes é bem mais próximo, às vezes é um valor mais distante, né? Quanto menor o valor da dívida for em relação ao bem de garantia, melhor, né? O que é o que a gente chama de LTV. Então, o que vai acontecer? O fundo imobiliário, que é o investidor, ele vai comprar esse CRI, a empresa ela vai receber esse valor à vista, ela vai tocar o projeto de expansão do shopping ou de levantar o prédio, e à medida que os devedores forem pagando, ao invés dele pagar para a empresa, que era o credor inicial, quem que passa a ser o credor? O fundo imobiliário. Então esse valor vai indo ali mensalmente para o investidor. Essa é a estrutura do CRI. E aqui eu mostro também a estrutura e a gente, pessoa física, entra como nessa história? A gente, através, nós, pequenos investidores, pessoa física, compramos cotas desses fundos imobiliários, e esses fundos imobiliários, ao invés de eles comprar os imóveis, ele vai comprar o quê? Os papéis. Esses títulos de dívida de renda, esses títulos de renda fixa e os rendimentos desses títulos de renda fixa, né, que são ali atrelados ao IPCA ou ao CDI, vão sendo distribuídos, né, à medida que os devedores forem pagando, né, vão sendo repassados para quem? Para nós. Então, o que a gente tem que olhar, tá? Quais são os critérios mais importantes para a gente investir com segurança nesse tipo de fundo imobiliário, né? Primeiro, a gente tem que entender quais são os indexadores que estão atrelados a esses contratos. Porque, como eu disse, o devedor, ao invés dele pagar para a empresa, ele vai pagar esse valor para quem? Para o fundo imobiliário, tá? Então, esse contrato, essa dívida que foi contratada, ou ela é atrelada ao IPCA ou ela é atrelada ao CDI. Então, a gente primeiro precisa entender, né? A gente tem que estar atento em relação a isso para saber qual que vai ser a rentabilidade desses CRIs que estão lá dentro. Então, a gente tem que saber isso, porque tem muitos fundos imobiliários que investem só em CRI atrelado ao IPCA. Tem outros fundos imobiliários que investem só em CRI atrelado ao CDI. Tem outros que é meio a meio. Eu, particularmente, gosto de ter essa mesclagem. Por quê? Há um ano atrás, o IPCA estava 12%, ou seja, esses títulos, esses CRIs, estavam pagando muitos juros. E aí, consequentemente, o quê? Os fundos imobiliários estavam pagando muito dividendo para a gente. Quando o IPCA começou a cair, agora está em 4%, ou até menos, se eu não me engano, mais de um ano atrás estava 12%. O que aconteceu com a rentabilidade desses CRIs? Caiu, obviamente. Né? Eles são atrelados ao IPCA, por isso que eu gosto de fundo de CRI que esteja ali com pelo menos uma boa parte no CDI e uma parte no IPCA, porque aí não vai ser tão afetado quando ocorrer essa mudança. Da mesma forma, quando a Selic começar a cair, esses fundos imobiliários totalmente atrelados à Selic e ao CDI vão ter uma rentabilidade também que vai cair um pouquinho, porque acompanha esse indexador. Então, a gente primeiro precisa entender qual que é o indexador majoritário ali daquele fundo imobiliário de papel. A gente vai ter depois que a gente entendeu, a gente vai entender o quê? Qual que é a taxa média desses CRIs lá dentro? Se ela é o IPCA mais 10, abaixo do IPCA mais 10, se é CDI mais 4 ou abaixo. Geralmente lá, eu vou mostrar para vocês, dentro do relatório tem essa informação.
Quando um fundo imobiliário, a taxa média dele é IPCA, acima de IPCA mais 10%, por exemplo, a gente considera um fundo imobiliário high yield. Ele vai pagar ali muito bem, vai remunerar bem, só que vai é relação risco-retorno. Ele está pagando bem por quê? Porque ele comprou CRIs arriscados. Porque quanto maior for o risco da operação do CRI, maior vai ser o indexador, maior vai ser a taxa. Então, o high yield é aquele que paga bem, em contrapartida é o quê? Um bem mais arriscado. Agora, os fundos imobiliários high grade são aqueles que são a rentabilidade média é abaixo de IPCA mais 10, IPCA mais 6, mais 7, mais 8, ou CDI mais 2, CDI mais 3, até CDI mais 4, ali a gente considera o high grade, que eles investem em quê? Esse tipo de fundo imobiliário de papel investe em CRIs mais seguros, com operações mais seguras, menos arriscadas. Eu, particularmente, só invisto nesse tipo de fundo imobiliário de papel. Eu não tenho nenhum fundo imobiliário high yield na minha carteira. Vamos também analisar patrimônio líquido acima de 1 bilhão, né? Ah, Pedro, tem ali 800 milhões, ok, tá próximo. Você não vai investir no fundo de papel que tem um patrimônio líquido de 100 milhões. O que isso quer dizer? O que é o patrimônio líquido? É a soma, né, de todos o valor de todos os CRIs que estão lá dentro. Se ele tem um patrimônio líquido baixo, naturalmente o que ele tem? Ele tem poucos CRIs, uma diversificação menor, e ele quer dizer que ele é novo, ele é mais recente. Porque um fundo imobiliário que está começando, ele tem poucos CRIs, ele vai ter ali 10, ele vai, à medida que ele vai evoluindo, ele vai comprando novos CRIs. Eu gosto de ter fundos imobiliários, a gente já parte aqui para os outros dois critérios, que tem ali no mínimo 50 CRIs. Um fundo imobiliário que tem 50 CRIs, você não precisa se preocupar a analisar CRI por CRI, porque ele está totalmente pulverizado, diversificado. Se um CRI der problema lá, um devedor dá um problema, para de pagar, não vai afetar nada na sua carteira. Tem fundos imobiliários aí que tem 100 CRIs na carteira. Aqui esses três critérios, patrimônio líquido, quantidade de CRIs e tempo de existência, eles estão ligados. Porque quanto maior for o tempo de existência, mais CRIs ele vai ter na carteira, maior vai ser o patrimônio líquido e maior vai ser o tempo de mercado, né? Quanto maior for o tempo de mercado, mais experiência aquela gestão tem de bolsa de valores. Agora você vai investir num CRI que iniciou em 2021, 2022, vai estar com um patrimônio líquido ali de 100 milhões, com 10 CRIs na carteira, bem provavelmente ele vai estar com um dividendo aí de 18%, 19%. A maioria acaba indo nesse tipo de fundo imobiliário. Mas por quê? Porque ele é extremamente arriscado, ele é muito novo. Como ele é muito novo, ele vai buscar só CRI arriscado, ele vai investir só em CRI arriscado. Então tem que fazer essa ponderação sempre, tá? Para finalizar, dividend yield. Para fundo imobiliário de papel, né, tem que ser ali no mínimo de 10%, porque fundo imobiliário de papel ele distribui todo o rendimento. Tudo que ele recebe ali, ele passa para os cotistas. Então, abaixo de 10% não faz sentido um fundo imobiliário de papel pagar. Mínimo de 10%. E por último, a gente vai analisar o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. P sobre VP, ele faz muito mais sentido em fundo imobiliário de papel. O que é o P sobre VP? O nome já próprio fala, né? É a relação do preço atual da cota com o real valor patrimonial. Porque determinar o valor patrimonial de um fundo imobiliário de papel é muito mais fácil do que num fundo imobiliário de tijolo. P sobre VP ele é extremamente assertivo para fundo imobiliário de papel. Já para fundo de tijolo, nem tanto. Então, a gente não vai investir em fundo imobiliário de papel que esteja com P sobre VP acima de 1, muito acima de 1, porque aí vai estar extremamente caro. Tá? Isso é uma métrica para a gente avaliar o momento se vale a pena ou não investir. E também se ele estiver muito abaixo, quer dizer o quê? Não quer dizer, não necessariamente é uma oportunidade, pessoal. Você pega ali um fundo imobiliário que está com P sobre VP de 0,5, 0,6, ele está muito abaixo. Aí muita gente pode achar, tá uma baita de uma oportunidade. Não, muitas vezes ele está muito abaixo porque ele é um fundo imobiliário ruim, extremamente arriscado e ruim, e ninguém quer. Então, aí joga o P sobre VP lá para baixo. Então tem que analisar isso tudo depois que você fez toda essa análise aqui. Porque você concluindo que ele é um fundo imobiliário bom, seguro, e ele está com P sobre VP baixo, oportunidade. Você concluiu que ele é um fundo imobiliário high yield, arriscado, patrimônio líquido baixo, poucos CRIs na carteira, e está com um P sobre VP baixo, oportunidade não, está longe de ser. Então, cada caso a gente tem que avaliar. Vamos começar pelo MXRF11. Primeira coisa que a gente tem que ver, vamos começar aqui, entender qual que é o indexador dele,
o indexador majoritário, mas aqui no Fundos Explorer a gente já tem algumas informações básicas, que a gente já pode matar ali dos nossos critérios. Patrimônio líquido, acima de 1 bilhão, 2,3. Dividend yield acima de 10%, 12,5. Aqui também a gente já consegue ver o tempo dele de mercado. Histórico de dividendos, a gente coloca aqui máximo, a gente já sabe o tempo de mercado, ó. Passou em todos esses critérios. Aproveitar que a gente já está aqui, vamos ver o P sobre VP. Como eu falei para vocês, fundo de imobiliário de papel, passou muito de 1, já está caro. Então tem que fazer essa ponderação. O MXRF11 ele é muito procurado. Isso acaba fazendo com que a cota se valorize mais. Então tem essa questão, ele é muito procurado por quê? Porque ele é por muitos considerado o melhor fundo imobiliário de papel da bolsa. Então, geralmente fundos imobiliários que são considerados os melhores, por ter uma expectativa muito acima dos outros, ele já tem um bom histórico, ele acaba tendo um P sobre VP maior. O MXRF11, nesse critério ele não passa, ele está um pouquinho acima. Tá? Então na questão do P sobre VP. Mas vamos pular para as outras partes, que é a questão dos indexadores, para a gente entender se ele é high grade ou se ele é high yield. Aqui embaixo vocês têm acesso ao relatório, tá? Só vocês virem aqui, ó, relatório. Eu já abri ele aqui, ó, já deixei do lado aberto. Aqui, ó, aqui tem a informação do início do fundo. Cada relatório, como é de são de gestoras diferentes, não tem um padrão, né? Deveria ter, mas não tem. Então você tem que parar com calma, olhar, ler, né? E para você identificar essas características. Por exemplo, aqui, ó, tem início do fundo, na verdade ele é de 2012, ou seja, mais de 10 anos de bolsa. Patrimônio líquido 2,2, quase 2,3. Mas vamos olhar a questão dos indexadores. Vamos primeiro entender qual é o indexador majoritário dele. É o IPCA ou o CDI ou a Selic. Aqui embaixo a gente tem essa informação. Primeiro ponto, antes de passar para os indexadores, essa informação aqui também é importante, né? O portfólio dele, ele é 75% de CRIs. Os outros 16% em outros FIIs, né? Ou seja, ele tem um pouquinho ali de FOF, 16% dele ele compra outros fundos imobiliários. Mas como ele é 75% CRI, então ele é considerado fundo de CRI. Indexadores dos CRIs, 54% está atrelado ao IPCA e 45% ao CDI. Tá vendo? Ele é quase meio a meio. Isso eu acho fantástico do MXRF11. A Selic hoje está lá em cima, ou seja, o CDI então está lá em cima, quase na metade dele vai estar pagando bem. O IPCA caiu, ok, tá? O IPCA caiu, a gente está com o índice de inflação baixo, mas ele não é majoritariamente IPCA. Ele tem ali o outro índice, o outro indexador dele que nos favorece, tá? Então por isso que eu gosto muito do MXRF por esse motivo aqui. Então ele é quase meio a meio. Agora vamos ver a questão das taxas médias, tanto do IPCA quanto do CDI, para a gente saber se ele é high grade ou se ele é high yield. Aqui, ó, antes de pular para essa parte, aqui tem todos os CRIs. Olha a quantidade, tá vendo? Aqui deve ter o quê? Uns 70 CRIs. Aqui ele mostra também a porcentagem, né, do patrimônio líquido, o vencimento, que é importante também a gente saber, quanto mais longo, melhor, e também a taxa aqui, ó, IPCA mais 7, CDI mais 2, IPCA mais 4, IPCA mais 7, IPCA mais 7. Tá vendo que praticamente nenhum passa de IPCA mais 10? Tem um IPCA mais 9 aqui embaixo, IPCA mais 6, IPCA mais 6, CDI mais 1, CDI mais 2. Isso quer dizer o quê? Que são fundos imobiliários, que são CRIs seguros, que dificilmente vai ter uma inadimplência, porque são operações seguras, eles se baseiam em operações mais seguras. Mas aqui a gente não precisa ficar olhando um por um não, aqui eles colocam a taxa média, eu só não estou achando. Taxa média por indexador. Taxa média dele, CDI mais 2, taxa média em relação ao IPCA, IPCA mais 7. Como eu disse, até IPCA mais 9, IPCA mais 10, a gente considera seguro. Até CDI mais 4, estourando ali CDI mais 5, a gente considera seguro. Então ele é CDI mais 2, CDI mais IPCA mais 7. Então aqui a gente viu que o MXRF é o quê? Ele é high grade, ele investe em CRIs seguros e ele tem ali cerca de 70 CRIs na carteira. Então, se um CRI ele der problema, não vai afetar em nada. Agora, um fundo imobiliário que tem 10 CRIs com IPCA mais 12, se um der problema, vai dar problema no rendimento. Dando problema no rendimento, o que vai acontecer? A manada começa a vender desesperada. Nossa, o rendimento desse fundo imobiliário caiu. Foi o que aconteceu com o HCTR. Ele diminuiu muito seu pagamento, a galera saiu vendendo desesperada. E aí jogou a cota lá embaixo.
e aí vira aquela bola de neve, todo mundo, o efeito manada negativo, todo mundo começa a vender, a cota despenca. Então, esse tipo de fundo imobiliário aqui high grade, dificilmente isso vai acontecer, tá? Porque são operações seguras. Isso é um fundo imobiliário high grade, ele prioriza operações mais seguras, com operações com qualidade, né? E não operações arriscadas, que pagam muito, mas trazendo consequentemente um risco maior. Próximo.